A gente tem que tomar cuidado com essa palavra autoridade, né? Depois a gente acha que tem autoridade e começa a extrapolar um pouco. Principalmente para quem está começando, né? Logo no comecinho assim, a gente costuma falar que os pregadores que estão começando gostam muito da cajadada, né? Gostam de ficar exortando o povo, tudo. E é verdade, não deixa de ser verdade. Mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu lembro daquilo que Jesus Cristo disse para Pedro, né? Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E ele disse isso 3 vezes para que caísse a ficha de Pedro, né? Porque o rebanho é de Cristo, não nosso. O rebanho é de Deus, não de quem está tendo a oportunidade de poder falar, né? E às vezes a gente vê muito isso acontecer, né? As pessoas têm a oportunidade, têm o privilégio de estar trazendo uma palavra, de estar, né, na direção de uma congregação e usa e abusa desse poder, né? Fica, sabe, lançando coisas, impondo coisas e as pessoas, né, se deixam levar e acabam, sabe, aceitando de tudo. E tem muita gente que usa, né, desse privilégio, desse dom para poder se aproveitar das pessoas, né? Tem gente que acha que o líder serve para ficar mandando. Ó, você faz isso, você faz aquilo lá. Ó, você vai na casa de fulano. Ou tem um demônio ali para expulsar, vai você. Né? E fica só mandando. E ele quer bom nada, né? E o reino de Deus não é assim que funciona, não. Quanto mais alto você chegar, é aí que você tem que servir mais. Sabe, quando você sentir que você está no limite, é aí que você tem que ajudar, é aí que você tem que ouvir, é aí que você tem que se dispor. Porque para Deus não tem patente, né? Não tem cargo, ninguém é melhor que ninguém. Né? Não é porque o Felipe é todo loucão que ele é melhor que o Isma, que gosta de andar todo arrumadinho. Né? Para Deus os corações são os mesmos. Amém? Amém. Vamos abrir em 2 Timóteo. Segundo Timóteo 4, 7 e 8. Timóteo sumiu da minha Bíblia aqui. Essa semana, né, o Vini, ele passou um desafio para mim, né, perguntando qual era o texto que eu gostava mais da Bíblia. E aí eu coloquei esse texto aqui, né, lá no Face, lá no desafio. Aí eu aproveitei e achei que era... Logo em seguida o Ismael já trouxe convite para pregar, né? Aí eu falei, então acho que é o momento de pregar, né? Porque eu gosto muito mesmo desse texto. E queria compartilhar com vocês. E ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aí agora eu vou começar do 1, tá? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos,
faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aqui ele diz, continua, com o que a gente acabou de ler. Eu disse lá no vídeo, que eu sempre gostei desse texto, porque Paulo, ele era um dos apóstolos que eu mais gostava e que eu mais me identificava, E assim, para falar um pouquinho assim, para resumir um pouquinho da vida dele, todo mundo conhece a história de Paulo, E ele teve as suas fases. Assim como nós também temos as nossas fases, Eu sempre gostei desse texto, porque o que eu admirava nele era essa coragem, Essa maneira de se dispor, de se entregar mesmo para Deus. De se entregar para a obra. Sabe? Ele era um cara que era voltado para aquilo. Ele tinha aquele ideal, sabe? E ele fazia de tudo para que aquilo se cumprisse na vida dele. É como se fosse um anarquista hoje, como se fosse Che Guevara. São pessoas que têm ideais e vivem para aquilo. E o ideal dele era servir a Deus. A Bíblia diz que ele foi instruído pelos melhores mestres, os top. E ele aprendeu tudo o que tinha que ser aprendido na palavra. Mas só faltava aquele lance espiritual. A gente sabe que tem muitas pessoas hoje que são, totalmente cultas, que entendem muito, que tem uma influência grande na sociedade, que tem o poder, de entrar na mente das pessoas e fazer com que as pessoas acreditem naquilo que é certo e que é errado. E ele passou por isso também. Ele viveu um momento em que o que ele fazia, ele achava que era certo, mas era errado. Então a gente vê que não adianta nada você ter todo o conhecimento, você ter toda a instrução, você ter toda a estrutura. Se você não estiver sendo guiado pelo Espírito, isso não adianta nada. Só que a salvação, ela vem para todos. Deus, ele dá oportunidade para todos. E ele deu para Paulo. Ele deu para mim e deu para todos vocês aqui. E quando a oportunidade chegou até Paulo, ele abraçou. Porque com toda a sua inteligência, com toda a sua maestria, para ele não foi difícil de entender o que era o propósito dele mesmo, o que era evangelho de verdade, o que era doutrina de verdade, e qual é a sua razão de viver. Ele entendeu quando ele teve um encontro com Cristo. E às vezes, eu vejo que tem muitas pessoas que passam a sua vida toda na igreja e não entendem qual é este propósito, qual é este chamado. Eu posso até fazer a pergunta para vocês. Para vocês não, para mim também. Tá? Não estou colocando acima de ninguém não. Inclusive eu sou tão pecador como qualquer um. Mas qual é o nosso propósito de estar aqui hoje? Por que a gente veio aqui até hoje? Por que a gente fala, não, eu sou evangélico? Tem gente que não gosta de falar que é crente. Não, não sou. Eu sou evangélico, sou cristão, ou sou crente. Por quê? Tem muita gente que não sabe por quê. E quando eu leio esse texto, eu vou ler de novo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele está explicando para vocês qual é o sentido. Uma vez, no PG, eu disse que eu queria ser um pregador de multidões. Aí a gente estava brincando de qual era o seu sonho. Já que é para sonhar mesmo, eu queria ser um pregador de multidões. Porque eu tinha acabado de
de ver um vídeo lá do Silas lá, e ele estava pregando com uma multidão assim. Aí eu lembro que, numa volta que ele deu assim, ele desabafou, falou, nossa, que privilégio. Né? Mas não falou pro microfone, nem falou para ninguém, foi para ele mesmo, né? Nossa, que privilégio. Então aquilo entrou no meu coração, eu falei, nossa, que coisa linda, né? Ele entendeu que é um privilégio servir a Deus e arrastar uma multidão, né? Eu também quero. Só que aí vai passando o tempo, a gente vai entendendo, a gente vai vendo as coisas. Aí o cara começa a ser atacado dali, começa a ser atacado de lá. Né? A mesma coisa acontece com o Valdemiro e com esses outros pastores aí, todo mundo ataca e bombardeia. No começo é tudo mil maravilhas, né? Mas não dura muito, aí começa a vir os bombardeios. Aí eu pensei, o quê? Quero nada. Tô fora, não quero isso pra mim não. Nem ser pastor eu quero. Porque eu entendo a importância de você zelar por uma vida. A importância que é de você cuidar de uma vida. Sabe, é uma importância tão grande que de repente se eu falar uma abobrinha aqui, ó, vocês nunca mais vão entrar numa igreja. Isso é muito importante, a responsabilidade é muito grande. Então a gente tem que medir as palavras. A gente tem que saber o que a gente está falando. A gente não pode chegar aqui de qualquer jeito e abrir a boca e falar um monte de abobrinha. A gente tem que ser coerente. O cristão, ele não tem que ser inconveniente. Ele tem que ser amável. Ele tem que dar exemplo. E ele não pode ser inconveniente. A gente tem que demonstrar amor. Espalhar amor. E não espalhar, afastar as pessoas da igreja e da gente. Então Paulo entendeu tudo isso. Sabe? E ele naquela sua, creio eu que ele era até imperativo, porque ele não parava, né? Se a gente for ver, pô, ele foi um dos últimos a ser consagrado discípulo, e é o que tem mais livros aqui, é o que tem mais histórias. Sabe, o cara abraçou o evangelho mesmo e foi pro arado, né? Foi pra luta, foi pra guerra, né? Que ele tá, né, se colocando como um guerreiro, como um combatente, né? Eu adoro isso, esse lance de ser guerreiro, esse lance de lutar, esse lance, sabe, de ir pra cima. Então acho que é nisso que eu me espelho nele. Sabe, porque ele foi pra cima mesmo. O cara foi pra luta. E eu também, eu queria ir pra luta, cara. Né? Os gaviões lá iam na linha de frente. Eu queria ir pra luta. Os filmes que eu mais gosto são o Coração Valente, Gladiador, Os 300. Eu quero ir pra luta. Só que a minha luta hoje, ela não é contra a carne, ela é contra os principados e as potestades do mal. Então não vou empunhar nenhuma espada, nenhum pau, nenhuma barra de ferro, nenhuma arma. Minha arma está aqui, ó. Então assim como ele, eu quero ser um combatente também, eu quero ser um guerreiro também, mas não contra a carne. Então agora eu entendo o que é evangelho. Então agora eu entendi. Sabe, o evangelho, o cristianismo, a igreja ela é muito mais do que você passar a semana inteira lá trabalhando, estudando, se divertindo e chegar aqui só no domingo. Oh, que culto maravilhoso, oh, Deus, você é tão bom. Oh, que palavra maravilhosa. E ir para sua casa e pronto, acabou. Fechamos a semana com chave de ouro. Domingo eu estava lá, não faltei. Dei o meu dízimo. Cumpri com todas as minhas obrigações. Não cheguei atrasado no serviço. Tirei notas boas na facul. E domingo eu estava lá. O evangelho é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E às vezes a gente vai levando a vida. Aí quando eu pensei que, quando eu coloquei na minha cabeça que não queria mais ser isso, né? Não quero ser pregador, não quero ser pastor, não. O que aconteceu comigo? Eu acomodei. Achava que só vir na igreja já era a minha obrigação. Achava que só ir lá no PG, lá ouvir o pastor, era a minha obrigação. Pronto. Já fiz meu papel da semana. E a gente acomoda. E está cheio de gente assim acomodada mesmo. Só que igreja, evangelho é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então eu não podia falar que eu me espelhava em Paulo se eu não fazia nada do
que ele me ensinou, cara? Como que eu posso me identificar com um cara desse, sendo que das nossas ovelhas que a gente trouxe para cá tá tudo dispersa? Então não tem como me comparar a ele. Pelo contrário, eu tenho que me envergonhar. Porque de todas as pessoas que a gente trouxe para cá, não tem nenhuma aqui com a gente hoje. E isso começou a me incomodar tanto, que também quando eu via a nossa igreja assim, com poucas pessoas assim, nossa, que doía meu coração. Mas doía. E eu vi, e eu entendi, que o Espírito de Deus ele começou a incomodar. E começou a colocar essa consciência em mim, de que você não é só isso. Você pode render muito mais. Eu sei que eu posso render muito mais. E eu não estou satisfeito só com o domingo. Não, eu quero mais. Porque isso está me incomodando. E a gente vai procurar fazer da melhor maneira. É claro que, a gente entende que tem pessoas que têm o seu limite. Já. Tem pessoas que têm o seu limite. A gente sabe até aonde a gente pode chegar. A gente sabe até onde vai a nossa capacidade. A gente sabe até onde a gente pode render. Sabe, eu não estou cobrando nada de ninguém. Não. Tem pessoas que não conseguem se expressar mesmo, não conseguem saber ter aqui na frente, catar o microfone e falar um monte de coisa. A gente sabe. A gente tem que respeitar a característica, né, e a condição de cada um. Mas também não é possível que ninguém preste para nada. Estou certo ou estou errado? Não é possível que ninguém preste para nada. A gente está cansado de ouvir que a igreja é um corpo. E o corpo tem seus membros. E cada membro tem a sua função. Quantas vezes a gente não já ouviu isso? Acho que eu ouço isso desde quando eu era pequeno. E eu passei esse tempo todo na igreja tentando descobrir para que eu servia. E na minha vida inteira eu também procurei saber para que eu servia. Eu tentei andar de skate também. Não fui profissional. Eu tentei também ser músico. Até hoje eu não decorei uma nota. E a gente passa a nossa vida toda procurando se encaixar em alguma coisa. E eu descobriram. Que eu sirvo para ser um bom cristão. Para isso eu sirvo. Um bom cristão. Sem precisar falar muito. Sem precisar, entrar na mente de ninguém. Mas a gente demonstra com atitudes. A gente demonstra sendo pai, sendo marido, sendo filho. A gente vai demonstrando. Qual é a dificuldade que a gente tem em ser bom? Tem pessoas que têm dificuldade de ser bom. Tem pessoas que têm dificuldade. Tem pessoas que têm um coração duro mesmo. Então daí eu entendo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então se a gente tem essa característica, de ter esse coração quebrantado, de ter esse coração, entregue a Deus, a gente pode ajudar e ajudar em muito. A gente pode servir em muito. E a igreja é isso. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Não vai descer nenhum discípulo. Jesus não vai vir ainda entre as nuvens, não, para fazer a nossa igreja crescer. Somos nós. Somos nós. Então, eu não sei qual é a identificação que cada um tem aqui com os nossos mártires aqui da Bíblia. Mas mesmo que nem todos se identifiquem com Paulo, Pedro também deu a sua parcela, Tiago também deu, Marcos, Lucas, todos eles têm a sua história. Nós temos a nossa história, nós temos que escrever a nossa história. Moisés teve a sua história, Noé, Jeremias, Neemias.
De repente, o tempo que a gente está vivendo hoje, a gente pode se identificar com Neemias. Vamos reconstruir, vamos levantar, vamos começar do zero, vamos sacudir o pó. Mas no meio de tantos aqui, a gente sempre tem aquele que a gente mais gosta. E se você gosta, se espelha. Sabe, não é feio não você se imitar um mártir da Bíblia, não é feio não. Pelo contrário, é ótimo. Porque Deus honra quem honra. E se eles estão aqui é porque Deus honrou. E se eles estão aqui é porque eles fizeram por onde. Então quem sabe um dia não vai ter uma Bíblia com os nossos nomes? Brincadeira. Mas a gente pode se espelhar assim. Tem tanta gente que se espelha no Che Guevara, né? Você vê tatuagem, você vê cabelo, você vê aquela boininha que eu acho feia. Né? Por que não se espelhar nesses mártires cristãos? Isso vai fazer tão bem para a gente, isso vai fazer tão bem para a nossa igreja, vai fazer tão bem para as pessoas que estão ao nosso redor. É gostoso, né, quando você é um exemplo, né? Quando as pessoas falam bem de você. Nossa, eu me sinto tão bem de chegar no lugar e alguém falar, você é um cara legal, você é um cara da hora. Como me magoa quando eu vejo alguém falar, nossa, aquele cara é mentiroso pra caramba. Nossa, aquele cara é um vigarista. Nossa, aquele cara é chato. Da onde a gente quer se colocar? Nas pessoas queridas ou nas pessoas que não agregam em nada? Então, sabe, não tem segredo. Não tem segredo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Está vendo? Ele está dando uma instrução de como a gente deve viver as nossas vidas e como a gente deve lidar com as pessoas. Tudo que você faz com amor nunca é rejeitado. Nunca é rejeitado. Até quando você corrige alguém. De todas as vezes que eu fui exortado por pessoas que me corrigiram com amor, eu sempre recebi. Porque a gente não é dono da razão. E quando a gente está errado, a gente sabe que a gente está errado. Então, às vezes, precisa de alguém para vir, sabe, e falar, peraí, não é assim não. Peraí, toma cuidado. E a gente ouve muito isso dos pais, né? Quantas vezes a gente já não se deu mal porque não ouviu o conselho de pai e mãe? Quantas vezes? Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. E se eu tivesse ouvido muitos conselhos da minha mãe, eu tinha evitado muito sofrimento. Muito. Só que a gente só percebe, né, quando acontece. A gente só se dá conta, né, quando acontece. Quando a gente vê que não tem mais jeito. Aí a gente lembra, puxa vida, devia ter ouvido. Então o que a gente está escutando hoje é um bom conselho. Sabe, Deus está querendo passar para a gente uma maneira da gente poder viver as nossas vidas. E está alertando de que o que a gente está fazendo é pouco. É muito pouco. Sabe, tem um monte de gente lá fora lá que precisa de ouvir o amor de Deus. Tem muita gente lá no nosso emprego, na nossa faculdade, num monte de lugar que precisa ouvir a voz de Deus. A gente não pode se calar. E nem pode se envergonhar. E hoje, tá fácil de servir a Deus hoje. Está fácil. Está fácil. Tem gente que acha que é difícil, mas não é. Quem podia imaginar que algum dia como esse, um cara com uma roupa dos gaviões estaria trazendo uma palavra? Quem podia imaginar isso? Quem podia imaginar que num tempo como esse, numa igreja, estaria um cara com boné e uma calça larga? Poxa, quando eu me converti, que já faz um bom tempo, eu tinha muitas restrições. A Jo, ela foi impedida de cantar no louvor porque ela estava com
com uma blusinha que estava mostrando o ombro. E olha a liberdade que a gente tem hoje para falar de Deus. Porque hoje as pessoas entenderam que o Evangelho é muito mais do que isso, ele é muito mais que aparência. O Evangelho é coração, é sentimento, é atitude. De repente, alguém que vai ver esse vídeo aí pode até criticar, mas eu conheço o meu coração, eu conheço a minha caminhada, e os meus líderes também. Então quem tem boca fala o que quiser, mas eu sei qual é a minha caminhada dentro do Evangelho, e eu sei até onde eu posso render, e eu sei o que eu devo fazer. Tudo aquilo que a gente deu aqui, com amor, com paciência, orientar, discipular. Por quê? Porque o meu alvo é esse aqui, ó. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam. Eu vim aqui porque eu acredito nisso. Eu sei que um dia eu vou morrer. E o dia que isso acontecer, eu quero ir morar com Deus. Porque eu acredito nisso. E se para mim chegar até lá, eu tiver que fazer tudo isso que Paulo fez, a partir de hoje eu vou fazer. É claro que dificilmente a gente vai, né, ter a mesma história. Eu acho isso muito difícil. Mas até o meu limite, até onde eu puder e até onde eu conseguir, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Porque é nisso que eu acredito. É isso que eu quero também. Uma vez eu até falei para a Jonas, se eu morrer antes, você escreve lá no meu túmulo lá, combati um bom combate. Guardei minha carreira, guardei a fé. Só que se isso acontecesse hoje, eu não era digno de ter aquilo no meu túmulo. Mas não era mesmo. Sabe, eu estaria enganando a mim mesmo. Mas eu sei que a gente ainda tem muito tempo. A gente tem muito tempo. E as coisas, elas estão fluindo. Está acontecendo. Porque quem já viu, né, a igreja há alguns tempos atrás, né? E vê hoje, olha que maravilha. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais ainda. Porque Ele tem ouvido as nossas orações. Ele tem ouvido o nosso clamor. E Ele sabe do nosso sentimento. E eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas aqui ainda. Pode ser que demore um pouco mais, porque aqui a gente trabalha com um evangelho coerente. Sabe? Com um evangelho que não entra na mente de ninguém e não engana ninguém. Talvez seja até por isso que isso aqui não esteja lotado. Porque aqui a gente não vende milagre. Sabe? Eu nunca vi nenhum dos meus pastores chegar aqui e falar, ó, dá o dízimo aí que Deus vai te abençoar grandemente. Né? Se você dá o... Agora tem até o... Além do dízimo, sei lá. Não vou nem entrar em detalhes também. Porque a gente não vende meia. Não faz nada disso. É um evangelho curto e grosso. Simples. Ó, é isso e pronto, acabou. Sabe? A gente não vai ficar vendendo nada. E nem ficar iludindo ninguém. Né? Ou, se você vir para a igreja, Deus vai mudar a sua vida aí, certo? E não vai acontecer nada de mal com vocês, não. Vai ser tudo mil maravilhas. Você vai sair daqui, você vai arrumar um bom emprego, vai ganhar muito dinheiro, não vai ficar doente nunca. Não é assim que funciona, não. Tá, o evangelho que é ensinado aqui é esse. Amor. Amor. É um ensinamento que Cristo deixou pra gente. Tão simples. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É isso o evangelho. Sabe? E as pessoas têm que entender isso. Por isso que às vezes não enche. Porque as pessoas não querem amar. As pessoas não querem se importar com o próximo. Sabe? As pessoas só querem olhar para si mesmo. No dia do aniversário, foi do Estevão que a gente comemorou lá, aquela Outback, foi, né? Do Estevão.
Eu tava subindo a ponte aqui vindo do Rochidale pra cá, né? E eu vi um senhor puxando a carroça, né? Cheia de ferro. E ele tava subindo, né? E a gente descendo. E eu vi ele tava se matando. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que parar pra ajudar ele. Aí eu ameacei de parar o carro, mas a gente tava atrasado. Aí eu fiquei naquela, o carro ficava, né? Para ou não para? Para ou não para? Aí eu não parei. Porque eu achei que chegar no horário do aniversário dele era mais importante. Só que depois, eu me senti mal por não ter parado o carro e ter ajudado aquele homem, pelo menos a subir a ponte, né? Aquilo me fez mal. E aí depois eu vi, tipo, a galera chegou bem depois, o Kelé, o Vim. Falei, puxa, se eu tivesse ficado 10 minutos não tinha feito diferença nenhuma, meu. E eu podia ter ajudado o cara. Então aquilo entrou no meu coração assim, sabe, me machucou tanto, que eu tenho certeza que se eu tiver a oportunidade de fazer isso de novo, dessa vez não vai passar não. Posso chegar um pouquinho atrasado no aniversário, mas dessa vez não passa. E é isso. O Evangelho é isso. Sabe, a gente tem que se importar com as pessoas. A gente tem que ajudar quem precisa. E eu deixei de ajudar para ficar sentado numa mesa, dando risada e comendo e bebendo. Meu. E vai saber se aquele cara nem tinha o que comer, porque ele estava puxando uma carroça cheia de ferro, de repente o cara ia chegar na casa dele e não ia nem ter o que comer. E o bonitão lá sentadão, na maior festa. Então eu me arrependo mesmo. Errei, devia ter ajudado. E se acontecer de novo, eu vou ajudar. É uma história simples, né? Mas tenho certeza que quando vocês tiverem a oportunidade de fazer isso também, vocês vão fazer, porque disso vocês não vão esquecer. De repente vocês podem esquecer de tudo que foi lido aqui, de tudo que a gente falou, mas disso vocês não vão esquecer. E é assim que o mundo está. O mundo precisa da gente. As pessoas precisam da gente. E a gente está aqui para servir. Tá? Outra historinha legal também, que essa também eu não esqueço, isso aí já aconteceu há algum tempo. O Kelé pediu para me ajudar ele a mudar o estúdio dele. Aí a gente foi, né? Fizeram a mudança tudo, aí a pia lá não coube onde ele queria lá, né, Kelé? Aí tinha um cara ajudando a gente, aí o Kelé falou, olha só a mesa aí pra você, essa pia aí pra você, o cara, quero. E aí, Marcelo, vamos lá levar a pia lá pro cara? Eu falei, vamos. Aí a gente foi, né? Você lembra disso? Nem lembra, né? Aí a gente foi levar a pia pro cara lá, né? E o cara ele morava aqui na praça aqui do Santo Antônio, aqui do Hospital das Damas ali, né? Ele morava numa entradinha ali, né? Aí eu estacionei o carro, aí eu peguei a pia pro cara e entrei. Aí descarregamos a pia, quando eu voltei, cadê o Kelé? Ah, lembrei. Aí eu falei, pastor, oxe, cadê o Kelé? Aí eu olhei, ele tava lá na pracinha, lá com os mendigos lá. Aí tinha um cara com o cabelo black power madurando, ele tava assim, o cara. Eu olhei assim, eu falei, tá vendo aí? Isso é evangelho, meu. Abraçando o mendigo e fazendo cascudo, aquele cabelo duro, sujo. Isso é evangelho, meu. De todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar junto com você, aquele dia foi a vez que eu tive mais orgulho de ser tua ovelha. Foi a vez que eu tive mais orgulho de ser tua ovelha. Sabe, você já veio aqui, já trouxe palavras maravilhosas, sabe, estudo, um monte de coisa legal. Mas aquele dia foi o dia que eu tive mais orgulho. Foi o dia que eu tive a convicção de ter certeza de quem eu estava seguindo. Mas não, é o cara certo. Porque eu já tive outros pastores. E eu tenho certeza que dos que eu tive, nenhum teria coragem de fazer isso. E na nossa igreja lá, nunca nenhum mendigo foi pedido de entrar lá. Eu já sentei do lado de uma mulher fedendo pra caramba, me agarrando, né, beijando, a Jo ficou até com ciúmes.
cheirando a álcool. Eu podia ter, né? Mudado de banco. Mas eu lembrei que ele deu cascudão lá no mindinho. Eu falei, não, se ele fez, eu também vou fazer. Abracei a mulher. É nóis. Foi uma bênção. Meu irmão, as pessoas estão precisando da gente. Essa mulher, ela me falou tantas coisas bonitas, tantas coisas legais. Sabe, ela demonstrou um carinho tão enorme, coisa que ela nunca tinha sentido. Ou há muito tempo não tinha sentido. Porque as pessoas não se aproximam mesmo, as pessoas não querem saber. Né? A gente passa do lado de um morador de rua, a gente nem olha. Às vezes até passa longe. As pessoas precisam da gente. Elas precisam da gente. E nem a gente é melhor que ninguém. Então vamos ter essa consciência. Vamos ter essa consciência de que as pessoas precisam da gente. O mundo aí fora precisa da gente. A gente não pode se calar, a gente não pode se omitir. A gente não pode se envergonhar. Né? Como eu disse hoje, é tão fácil ser cristão. Eu falo lá na empresa, eu sou cristão. Jogo bola, ando do jeito que eu quero. Só que eu tenho que medir as minhas palavras, eu tenho que prestar atenção nas minhas atitudes. Porque eles já sabem que eu sou um cristão. Então eu não posso envergonhar o nome de Cristo. Né? Não posso envergonhar o nome de Cristo. A gente não pode envergonhar o nome de Cristo. Tá? Então vamos ter essa consciência de que você está aqui por amor ao próximo. O mundo precisa de você. Se um dia você quiser dar esta coroa que foi determinada a nós. Amém?